E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível lá para o alto da Cordilheira dos Andes, para desvendar os segredos de uma das civilizações mais impressionantes da história, o Império Inca. Bora explorar cidades que ficavam literalmente nas nuvens e entender o poder que eles construíram no meio das montanhas? Então, vamos nessa! Olha só, quando a gente fala nos Incas, é quase certeza que essa imagem aqui vem na cabeça, né? Machu Picchu. Uma cidade assim espetacular, construída no topo de uma montanha, muitas vezes cercada por nuvens, é um lugar que até hoje inspira um mistério e uma admiração gigantesca. Mas aí fica aquela pergunta no ar. Afinal, quem eram os Incas? Como é que eles conseguiram erguer não só essa cidade, mas um império enorme que se estendeu por milhares de quilômetros ao longo dos Andes? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos agora. A nossa jornada para entender o mundo Inca vai ter algumas paradas bem importantes. Primeiro, vamos ver quem estava no comando. Depois, como eles conseguiam viver e crescer nos Andes. E por último, vamos mergulhar na cultura fascinante deles. Ah, e claro, fiquem por aí porque no final tem um quiz para testar o que a gente aprendeu. Vamos lá! Começando então pela nossa primeira sessão, o poder do Sapa Inca. Para entender os Incas, a primeira coisa é sacar como a sociedade deles era organizada. E no topo de tudo, tinha uma figura central muito poderosa. E no centro de absolutamente tudo estava o Sapa Inca. Ele não era só um rei ou um imperador, sabe? Ele era visto como o representante do sol aqui na Terra, uma figura divina mesmo, com poder total sobre todo o império e todas as pessoas. Mas é claro que o Sapa Inca não governava sozinho. Ele tinha o apoio de uma elite muito poderosa, que era tipo o cérebro e os braços do império. Eram eles que lideravam os exércitos, que administravam as diferentes regiões, organizavam os impostos, enfim, eles garantiam que essa máquina gigante que era o Império Inca funcionasse perfeitamente. E aqui vai uma curiosidade. Numa sociedade com uma divisão tão clara, como é que dava para saber só de bater o olho que alguém fazia parte dessa elite poderosa? Pensem aí. A resposta estava nas orelhas. Pois é, os membros da elite usavam uns adornos enormes que alargavam o lóbulo da orelha. Era um sinal visual super claro, de status e de poder. Era o que diferenciava eles do resto do povo. Agora, vamos para a nossa segunda sessão para entender como eles sustentavam tudo isso. Um império tão grande e organizado precisava de uma base econômica muito, mas muito forte. E como eles conseguiram fazer isso num lugar tão desafiador como a Cordilheira dos Andes? A resposta, em uma única palavra, é agricultura. Mesmo com as montanhas super íngremes e um clima complicado, os Incas eram mestres na agricultura. E foi isso que se tornou a espinha dorsal da civilização deles. E nesse campo, dois cultivos eram as grandes estrelas da agricultura inca. O milho, que é super versátil e fácil de guardar, e as batatas, uma solução simplesmente genial para plantar nas altitudes elevadas dos Andes, onde quase nenhuma outra planta conseguiria sobreviver. A vida nos Andes também não seria a mesma sem esses dois animais fantásticos que os Incas domesticaram, as lhamas e as alpacas. Elas eram tipo um canivete suíço vivo para eles, essenciais para transporte, para fazer roupas e, claro, para se alimentar. E essa tabela resume bem a utilidade delas, olha só. As lhamas, que são mais fortes, eram como os caminhões do império, usadas para carregar peso pelas montanhas. Já as alpacas eram supervalorizadas pela lã, que é incrivelmente macia, além de também fornecerem couro e carne. Eram verdadeiras fábricas de recursos andando por aí. Chegamos na nossa terceira sessão, cultura e legado. Além de toda a engenharia e organização, os Incas tinham crenças e práticas culturais bem únicas. Vamos dar uma olhada em uma das mais fascinantes. Os Incas praticavam a mumificação, só que de duas formas diferentes. Existia a mumificação natural, que acontecia por causa do clima super frio e seco dos picos dos Andes, que acabava preservando os corpos. E tinha também a mumificação artificial, que era um ritual super complexo, reservado só para o Sapa Inca e a alta nobreza. E esse processo artificial era muito mais do que só uma técnica, era um ritual sagrado. Eles acreditavam que preservar o corpo garantia a conexão com o mundo espiritual. Então, primeiro eles tiravam os órgãos para retardar a decomposição, depois preenchiam o corpo com ervas especiais para conservar e assim preparavam o líder para a jornada dele na vida após a morte. Muito bem. A gente viu como o Sapa Inca governava, como a agricultura e os animais sustentavam o império e até sobre as múmias. Agora que exploramos tudo isso, chegou a hora do desafio. Vamos para um quiz rapidinho. Preparados? Primeira pergunta.
Como era chamado o governante supremo, aquele considerado representante do Sol? Vamos lá. Se a resposta foi Sape Inca, acertou em cheio. Mandou bem. Próxima. Lembrem do que eles plantavam lá nas montanhas. Quais eram os 2 principais alimentos? Exato, milho e batatas, a base de tudo. Terceira pergunta. Lhamas e alpacas eram super importantes. Que recursos os incas tiravam delas, hein? Perfeito! Principalmente lã, couro e carne. Eram super versáteis. E para fechar nosso quiz, no processo de mumificação artificial, qual era o primeiríssimo passo de todos? Isso mesmo, a remoção dos órgãos internos para preservar o corpo. Excelente, arrasaram no quiz. E para a gente terminar, fica uma pergunta para refletir. Os incas não tinham um sistema de escrita, mas mesmo assim construíram um império gigante e super complexo. O que isso nos diz sobre o poder da organização? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se curtiram essa viagem pela história inca, não esqueçam de deixar o like e seguir o canal para não perder as próximas. Até mais, pessoal!